Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre dois livros do Jon Fosse, ou Jon Fosse. Não sei como se pronuncia o nome desse autor, porque, afinal de contas, eu não falo norueguês, mas eu estou me referindo ao mais recente ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Esses dois livros sobre os quais eu vou falar me foram enviados em momentos diferentes pela Companhia das Letras, e são eles, então, a Ales, ou a Ales, que é um livro publicado originalmente em 2003, mas que chegou aqui ao Brasil em 2023, pouco tempo depois do anúncio do Nobel de Literatura a este autor. E o segundo livro sobre o qual vou falar aqui um pouquinho hoje é este Trilogia, que foi publicado originalmente em 2015 e que chegou aqui ao Brasil agora em 2024. Como eu disse, ambos os livros me foram enviados pela Companhia das Letras. Bom, esse Jon Fosse, ou Jon Fosse, é um autor cujo estilo, isso eu já confesso logo de cara, não me agradou muito da primeira vez que eu li aqui o a Ales, ainda no final do ano passado. Só que depois, quando eu finalizei a leitura aqui de Trilogia, que é um livro cuja narrativa é um pouco mais concreta, eu acabei me interessando um pouco mais pelo estilo desse autor e acabei me acostumando também com esse mesmo estilo. Em todo caso, em ambos os livros é bem nítido que esse autor cria sempre personagens que estão em uma espécie de descompasso com o mundo à sua volta, mesmo quando esses personagens se entendem como pertencentes a uma determinada linhagem, a uma determinada tradição. Só que essa desagregação individual, esse alinhamento dos personagens, ocorre justamente porque, como eles são meio apáticos, eles acabam sendo incapazes de se livrar do peso dessa tradição, do peso dessa linhagem, do peso do passado. E é por isso que, no presente, quase sempre, esses personagens não fazem mais do que meditar sobre aquilo que lhes acontece ou sobre a ansiedade existencial, que nem sempre tem uma causa muito bem definida, mas que eles sentem mesmo assim. Pensando, então, em termos de estilo, pelo visto, uma das marcas desse autor é o uso de frases longas, quase sempre sem pontos finais, o que sugere uma ideia de suspensão temporal, uma ideia de inacabamento. E eu digo que eu estou partindo desses dois livros para poder falar um pouco desse estilo mais geral do autor, por dois motivos. Primeiro, porque esses foram os dois únicos livros dele que eu li, e segundo, porque eu percebo que o estilo ele se mantém o mesmo em ambas as narrativas, né? Então, de certa maneira, isso me fez perceber, talvez seja uma percepção errada, que o autor ele tem um estilo muito particular. Pelo que eu entendi, o Jon Fosse ele é muito mais conhecido pela sua produção como dramaturgo do que pela sua prosa. Então fico aí na torcida para que futuramente cheguem algumas das peças do autor aqui ao mercado editorial brasileiro. Mas eu sei também que já há outros dois livros deste mesmo autor publicados por aqui, pela editora Fósforo. E eu gostei tanto aqui de Trilogia que eu resolvi não apenas dar mais uma chance aqui ao a Ales. Então eu tinha lido esse livro no fim do ano passado, li agora o Trilogia, gostei, falei, não, vou retomar aqui. Então, Trilogia foi um livro que eu gostei tanto que eu não apenas dei uma nova chance aqui para esse livro com o qual já tinha entrado em contato, como também esse livro me despertou a vontade de conhecer outras coisas desse autor. Por isso, logo de saída eu já digo, talvez seja uma boa ideia começar aqui pelo Trilogia. Pelo menos comigo, funcionou bastante ter lido esse livro aqui logo logo no início do meu contato com esse autor. Porque se eu tivesse pego um outro livro, mais ou menos como aqui esse a Ales, que é um livro do qual eu não desgostei, mas eu também não gostei, então foi um livro que me deixou indiferente. Se eu tivesse pego um segundo livro do autor que mantivesse esse mesmo padrão aqui, muito provavelmente eu não correria atrás
de outras coisas dele, o que não é o caso graças à minha leitura aqui de trilogia. Mas enfim, né, eu estava falando um pouco do estilo desse autor que, por conta dessas frases que se delongam bastante, por conta dessa pontuação que muitas das vezes conta apenas com a vírgula e que tem pouquíssimos, se não nenhum, pontos finais, o que acaba sendo gerado em termos de sentido a partir dessas questões estilísticas é essa ideia, então, de algo inacabado, de algo que está suspenso no tempo. Por isso mesmo, essas frases aqui construídas pelo autor, elas são bastante sinuosas e nelas várias coisas, imagens, palavras, enfim, motivos se repetem com tanta frequência que é quase como se o ritmo do texto fosse meio hipnótico. E ele faz isso, o autor faz isso, por meio de uma linguagem que é extremamente simples. E simples demais até, na minha opinião. Então, por exemplo, na minha primeira leitura de Ealês, como eu fui pego de surpresa, eu acabei me afastando um pouco do livro também por conta dessa simplicidade com a linguagem, dessas repetições, né? Só depois ali no Trilogia que eu consegui entender um pouco mais a proposta estética do autor. Por outro lado, por mais que eu tenha me afastado um pouco por conta desse caráter repetitivo, desde o início eu gostei bastante do modo como esse autor pega pouquíssimos elementos e esmiuça esses elementos ao longo da narrativa. Então, por exemplo, às vezes ele parte de um momento da vida do personagem ou de uma paisagem na qual esse personagem está inserido e explora essa paisagem ou esse momento de vida de maneira a dilatar as poucas coisas que de fato acontecem fora do pensamento desses protagonistas. E é por isso que, mesmo ao abordar temas que já foram tantas vezes lidos e relidos, o autor consegue trazê-los aqui em ambos os livros de um jeito meio lúdico, graças a esse estilo tão particular que ele tem. Além disso, conforme eu fui lendo aqui esses dois livros, eu me lembrei principalmente das duas primeiras propostas do Ítalo Calvino para o nosso milênio. Eu estou falando aqui dos 2 capítulos iniciais dos 6 propostas para o próximo milênio, que, enfim, é um texto seminal do Ítalo Calvino. E aí o que acontece, a história desse livro é a seguinte: em março de 1984, o Calvino foi convidado a dar 6 conferências sobre poesia em Harvard. Entenda-se aqui poesia não apenas como sinônimo de poema, mas também como um termo que abrange vários tipos de diferentes manifestações poéticas e literárias, né? Essas conferências, então, aconteceriam entre 1985 e 1986, só que o problema é que o autor acabou morrendo antes disso. Inclusive, ele nem chegou a finalizar a última dessas conferências, que seria dedicada à consistência. O fato é que as 2 primeiras propostas que o autor nos lança, né, para esse nosso milênio agora, são propostas sobre a leveza e sobre a rapidez. E eu vou começar aqui falando um pouquinho dessa segunda proposta, né? Porque, de acordo com o Ítalo Calvino, o próximo milênio, ou seja, essa época em que vivemos agora, demandaria uma nova forma de se relacionar com a literatura, e de fato, ele estava certo, e essa nova forma, por sua vez, daria origem a textos marcados principalmente pela concisão. E aí, o autor diz uma coisa muito interessante na página 66 dessa minha edição aqui. A concisão é apenas um dos aspectos do tema que eu queria tratar, e me limitarei a dizer-lhes que imagino imensas cosmologias, sagas e epopeias encerradas nas dimensões de um epigrama. Nos tempos cada vez mais congestionados que nos esperam, a necessidade de literatura deverá focalizar-se na máxima concentração da poesia
e do pensamento. Ora, essa ideia de uma literatura que não deixa de abarcar temas complexos, mas a partir de uma extensão concisa, se aplica muito bem a essas duas obras aqui do Ion Fossé, porque em ambos os livros o autor recupera passagens bíblicas, ele fala de questões ligadas ao amor e ao luto, ele reflete sobre a memória e sobre a passagem do tempo, tudo isso em 100 páginas ou um pouco menos, né? Então é muito interessante, ou em alguns casos um pouco mais, enfim, mas é interessante perceber essa concisão que o autor estabelece aqui em ambos os livros, apesar da profundidade dos temas que ele aborda nessas narrativas. Já no que se refere, então, à primeira proposta aqui do Ítalo Calvino, o autor pensa a leveza de 3 modos diferentes. E aí eu vou ler aqui alguns trechos que estão entre as páginas 30 e 32 para poder falar desses 3 modos apontados aqui pelo Ítalo Calvino, pensando nessa proposta da leveza para o próximo milênio. Diz o autor, então, que para ele a leveza se relaciona a um despojamento da linguagem por meio do qual os significados são canalizados por um tecido verbal quase imponderável até assumirem essa mesma rarefeita consistência. Esse primeiro modo, então, diz respeito à rarefação da linguagem que, em ambos os livros aqui do Ion Fossé, aparece quando a gente pensa nesse estilo, ao mesmo tempo simples e verborrágico dessas narrativas, né? E aí isso nos leva, então, ao segundo modo como o Ítalo Calvino encara essa proposta da leveza. Então ele diz que a leveza se relaciona à narração de um raciocínio ou de um processo psicológico no qual interferem elementos sutis e imperceptíveis ou qualquer descrição que comporte um alto grau de abstração. Veja, nesse segundo modo, a leveza se liga a essa ideia de algo abstrato, de uma possível abstração do enredo, que no caso de ambos os livros aqui do Ion Fossé, essa abstração é tão grande que pode até afastar um pouco quem não está acostumado com o estilo do autor. E no caso do terceiro modo como o Ítalo Calvino encara a leveza, ele diz que essa proposta se liga a uma imagem figurativa da leveza que assuma um valor emblemático, né? Veja, esse terceiro modo de encarar a leveza diz respeito, então, ou se refere a imagens que evoquem uma semântica da leveza. Quando a gente pensa nessa semântica da leveza aqui em ambos os livros do Ion Fossé, ou Ion Foss, enfim, essa semântica da leveza ela surge aqui quando a gente pensa, por exemplo, na imagem do barco, que é esse elemento que, apesar do seu peso, flutua na água, ou então quando a gente pensa aqui em imagens de pessoas enforcadas, ou no trecho que descreve um casal de jovens sentado no alto de uma montanha ali, enfim, em um lugar muito arejado, muito aberto, etc. E tudo é bastante diáfano nessas descrições, né? Então, veja, conforme eu fui lendo aqui esses 2 livros, eu me lembrei bastante principalmente dessas 2 propostas aqui do Ítalo Calvino. E aí, antes de começar a falar especificamente de cada um desses livros do Ion, eu vou ler aqui mais um trecho da primeira proposta do Calvino, porque ele me parece significativo para que a gente pense um pouco no estilo desse autor norueguês. Então, na página 29, o Calvino escreve o seguinte: podemos dizer que 2 vocações opostas se confrontam no campo da literatura através dos séculos. Uma tende a fazer da linguagem um elemento sem peso, flutuando sobre as coisas como uma nuvem. Ou melhor, como uma tênue pulverulência, ou melhor ainda, como um campo de impulsos magnéticos. A outra vocação, ou a outra tendência da literatura, tende a comunicar peso à linguagem, dar-lhe a espessura, a concreção das coisas, dos corpos e das sensações. Me parece que, no caso do estilo do Ion Foss, nós estamos falando dessa primeira vocação apontada
pelo Ítalo Calvino, quer dizer, de uma literatura que manipula uma linguagem que paira, que flutua sobre as coisas como uma nuvem ou como um impulso magnético, né? Então essa imagem me chamou bastante atenção aqui, daí essa minha vontade de recuperá-la antes de já partir para os meus comentários aqui sobre a Les, que, como eu disse no início do vídeo, foi publicado originalmente em 2003, mas que chegou aqui ao Brasil em 2023. A narrativa deste livro se passa em pelo menos 2 linhas temporais distintas. A primeira delas diz respeito ao ano de 2002, que é o ano em que a Signe, que é uma mulher idosa que mora sozinha em uma casa perto do fiord, ainda está esperando pela volta, ou pelo menos por notícias, do Asli, que é o marido dela, que desapareceu no mar em uma noite de tempestade em 1978. E este segundo ano, então, 78, diz respeito à segunda linha temporal que nós vamos ter aqui no romance. Ocorre que essas 2 épocas vão aos poucos se sobrepondo, elas vão aos poucos se desdobrando, o que acaba tornando o tempo bastante elástico e difuso ao longo desse romance. E essa distensão temporal tem a ver também com o tema do luto, que é aquilo que Signe está tentando elaborar mesmo passados tantos anos. É como se pela ausência de um corpo, ou mesmo pela ausência de uma certeza da morte do marido, essa mulher vivesse em um presente eterno no qual o marido ainda vai voltar como se nada tivesse acontecido, como se o tempo não tivesse passado. Daí essa repetição e essa imobilidade que afetam todas as coisas, porque é como se o tempo não tivesse passado desde aquela noite tempestuosa de 1978. E essa ideia que vai atravessar todo o livro já fica posta desde o primeiro parágrafo do romance, e aí eu vou ler aqui o trecho inicial do livro na página 9. Então o livro começa da seguinte maneira: Vejo Signe deitada no banco da sala, olhando para tudo que é familiar. A velha mesa, a estufa, a caixa de lenha, o velho painel de madeira nas paredes, a grande janela com vista para o fiord. Ela olha para essas coisas sem ver. E tudo está como sempre esteve, nada mudou. Mas assim mesmo, tudo mudou, ela pensa. Porque depois que ele desapareceu e nunca mais voltou, nada mais foi o mesmo. Ela simplesmente está aqui, porém sem estar aqui. Os dias chegam, os dias passam, as noites chegam, as noites passam, e ela os acompanha sempre com movimentos vagarosos, sem permitir que nada deixe grandes marcas ou faça grande diferença. Veja, aqui nós já temos um dado interessante, que é pensar na identidade desse narrador, né? Que apesar de ser um narrador em terceira pessoa, pelo menos de início, ainda assim ele parece ter algum tipo de proximidade, ele quase se confunde com a Signe em primeiro momento, mas, por outro lado, o livro já começa com o verbo ver sendo conjugado na primeira pessoa, né? Que é vejo. Então é muito interessante porque esse narrador ele começa distanciado, mas aos poucos ele vai se aproximando, quase como se houvesse aqui um efeito de zoom, em que a gente primeiro vê essa personagem de fora e aos poucos a gente vai adentrando a consciência dela. Pois bem, quando o Asli desaparece no mar, o narrador diz que os cabelos pretos e mesmo a roupa que ele estava usando se confundiram com a noite ao redor. E essa confusão também afeta as vozes e as perspectivas desses personagens aqui. Isso porque, aos poucos, os pensamentos da Signe vão se confundindo com os pensamentos do Asli, que por sua vez se confundem com os pensamentos desse narrador em terceira pessoa e também de vários outros antepassados desse sujeito que desapareceu. E é aí que a gente percebe que essa repetição inaugurada pela morte, ela não se aplica apenas ao Asli, o que acaba, enfim, me levando aqui ao título do livro. Por quê? A Les é a trisavó do Asli. A Les teve um filho chamado Christopher.
esse Christopher, então, é bisavô do protagonista. Pois bem, o Christopher, ele quase se afogou em um dado momento da vida, mas o fato é que ele teve 2 filhos. O Olav, que é o avô do protagonista, e o Asli, que é tio-avô do protagonista. Então veja que esse protagonista aqui foi batizado em homenagem a esse tio-avô. Muito bem, o que acontece é que esse tio-avô chamado Asli desapareceu em um fiord quando ele tinha 7 anos de idade e estava ali brincando com um barquinho, assim como muitos anos depois, o Asli, marido de Signe, também desapareceria ao ir andar de barco no fiord como ele fazia todos os dias de sua vida. E, aliás, isso é algo estranho. Eu tive essa estranheza da primeira vez que eu li o livro, e aí eu li pela segunda vez, e essa estranheza, ela se manteve, né? O Asli, ou agora pensando bem, será que o nome dele não se pronuncia Osli, porque é norueguês? Não sei, enfim. O Asli aqui, ele passa a vida inteira andando de barco no fiord, sem se preocupar em trabalhar em momento algum. E pelo que eu entendi, a Signe também não trabalhava, o que me fez perguntar de que vivem essas pessoas aqui, né? Será que ninguém trabalha? Será que o sustento deles provém de algo que eles plantam? Não sei, enfim. Eu fiquei com essa dúvida, mas é algo irrelevante, né? Dentro aqui das discussões propostas pelo autor. Só um parêntese. E aí você pode me perguntar, se o principal do livro diz respeito a essa repetição da morte dos Aslis, né? Primeiro lá do tio-avô, brincando de barquinho aos 7 anos de idade, e depois desse homem adulto que foi batizado em homenagem a esse tio-avô, os dois então morrem, desaparecem, enfim. E o principal elemento do livro gira em torno dessas 2 mortes, dessa repetição de circunstâncias que levam à morte. E aí você pode me perguntar, se o importante é isso, por que que o nome do romance é a Alês e não é o Asli, né? Que é uma pergunta muito válida que eu fui me fazendo ao longo da minha primeira leitura do livro. E para mim, isso ocorre porque, mesmo aparecendo como uma memória difusa e penumbrosa, é sob a sombra dessa trisavó chamada Alês que todas essas mortes vão estar, em maior ou menor grau, conectadas. É quase como se essa mulher inaugurasse essa sequência de mortes que vai se repetindo, né, ao longo dos anos. Isso porque, quando surge, a Alês está fazendo um ritual, uma dança em volta de uma fogueira, enquanto ela queima a lã da cabeça de uma ovelha que ela tem ali espetada em um graveto. E essa, diga-se de passagem, foi esse foi o meu trecho favorito do livro. Eu achei muito poético o modo como o narrador descreve toda essa cena, toda essa dança empreendida por essa trisavó chamada Alês. E aí no começo do vídeo eu falei um pouquinho para vocês sobre as minhas impressões acerca do estilo da narrativa aqui do Jon Fosse, e essa imagem do fiord, ela é muito produtiva para pensar no estilo do autor, porque é quase como se essa ausência de pontos finais nos puxasse, quase como se fosse ali as águas desse fiord que de tempos em tempos arrasta alguém e faz com que essas personagens se afoguem, né? Então, esse daqui é um estilo que ele nos puxa de alguma maneira e a gente tem que estar muito atento para não se afogar aqui, para não se perder em meio a esse turbilhão de informações que o autor nos coloca, mesmo quando ele não diz sobre coisas muito concretas, muito palpáveis. E isso é muito interessante, essa contradição é algo muito bem construído aqui. O fato, então, é que todas essas repetições de nomes, de mortes e de situações dá a esse livro um caráter meio misterioso, como se existisse uma força maior comandando tudo o que acontece à revelia da vontade das pessoas. E uma vez que tudo se repete, nada parece se alterar aqui ao longo desses anos, é como se essa família resistisse a tudo. E além disso, em alguns momentos,
um mesmo objeto, ou um mesmo lugar, ou uma mesma situação pode ser descrito 3 ou 4 vezes, dependendo da voz que nós estamos acompanhando. Então, por exemplo, de início, a Signe descreve o Asli se afastando na noite de tempestade em que ele desapareceu. Depois, o próprio Asli se descreve não mais como um homem adulto, mas como uma criança brincando perto do fiord, e isso lhe dá oportunidade para começar a falar daquele tio-avô do passado. Só que essas mudanças de perspectiva, por vezes acontecem de um jeito tão sutil, que é até interessante se atentar para esses momentos de passagem de um olhar para o outro. O problema é que, às vezes, tem-se a impressão de que essa narrativa não progride e fica o tempo todo rodando sem sair do lugar, ou, quando muito, dando um passo para trás sempre que dá 2 passos para frente. E isso acabou me cansando em alguns momentos, ainda mais na primeira leitura, quando eu ainda não conhecia o estilo do autor. Pensando ainda, então, nessa força misteriosa que impele as personagens e que às vezes faz isso até contra a sua vontade e que acaba também, de certa maneira, justificando as ações sem propósito do Asli, ou ainda esse apego da Signe a um passado com o qual ela nem teve muito contato. Mas, enfim, considerando tudo isso, é pertinente dizer que algumas imagens recorrentes aqui ao longo da trama reforçam esse caráter de mistério, que também é reforçado pela ausência de um desfecho para o Asli. Porque, afinal de contas, como não nos é dado conhecer o momento de sua suposta morte, ela vira isso mesmo, uma suposição dentre várias outras possíveis. Afinal de contas, o Asli ele pode ter morrido por causa da tempestade, mas ele também pode ter tirado a própria vida, ou ele pode simplesmente ter fugido, ter desaparecido de fato, enfim. Algumas dessas imagens, então, dizem respeito, por exemplo, à oposição entre a água traiçoeira do fiord de um lado e, de outro, a presença quase ritualística do fogo que aparece, ora na fogueira acesa pela Alês em algum momento do passado, ora na imagem de um barco que foi incendiado no presente, né? E que talvez seja o barco do próprio Asli, ou ainda quando a gente pensa nas várias fogueiras que tanto o Asli quanto a Signe veem à distância em alguns momentos específicos. Tudo isso é descrito de um jeito quase cinematográfico. No início, eu falei para vocês dessa técnica de zoom que o autor utiliza, né, logo no início do romance. E essas cenas elas são descritas desse jeito enquanto a gente acompanha as personagens quase sempre sozinhas fitando a paisagem. E, aliás, é muito curioso notar que praticamente não existe ninguém que não seja dessa família sendo citado aqui, né? Então, por exemplo, aqui não tem um padre, um vizinho, um parente, um amigo, não tem nada, né? Então é só ali esse núcleo familiar vivendo nesse lugar aparentemente deserto às margens do fiord. Só que, mesmo quando esses personagens, principalmente a Signe, que é a única personagem que transita entre o passado e o presente, então, mesmo quando esses personagens estão completamente sozinhos, as portas se abrem, ouvem-se vozes, e é como se os fantasmas do passado fossem assombrando o presente, o que não significa que esse seja um romance sobre assombrações, evidentemente, né? Esses fantasmas do passado surgem como memórias, surgem como imagens, surgem como imaginação. E aí vem outra coisa que me incomodou um pouco quando da minha primeira leitura aqui de a Alês. Esse misticismo, que não demora muito para a gente perceber que é um misticismo cristão, e que aparece de um jeito muito sutil, quase etéreo, ou quando se corporifica, por exemplo, de maneira muito breve, quando a gente pensa, sei lá, no nome do bisavô do protagonista ser Christopher, né? E aí, se você pega o nome Christopher, ele significa aquele que carrega Cristo, né? Mas enfim, esse cristianismo místico me fez
me sentir enganado em alguns momentos. Porque é quase como se o autor estivesse tentando passar uma mensagem religiosa sem passar uma mensagem religiosa, como se ele estivesse tentando ali colocar esse caráter catequético de que, olha, existe uma vontade soberana e divina por trás de todas as coisas. É como se ele estivesse querendo colocar essa mensagem por trás de um enredo aparentemente que vai em outra direção. E aí, por isso, eu me senti um pouco enganado da primeira vez que eu li aqui Este é a Alês, coisa que não aconteceu quando eu fui ler aqui Trilogia, que é um livro no qual esse diálogo com o cristianismo já se anuncia logo no primeiro parágrafo. Como o título sugere, Trilogia, e agora eu vou passar a falar desse segundo livro, como o título sugere, Trilogia é composto por 3 narrativas, 3 novelas. A primeira delas se chama Vigília, ela foi publicada originalmente em 2007. A segunda se chama Os Sonhos de Olav, que foi publicada originalmente em 2012. E a terceira se chama Repouso, que foi publicada em 2014. Sendo que no ano seguinte, ou seja, em 2015, essas 3 novelas foram reunidas em um único volume, que é então este Trilogia. Já o título do livro é relevante por 2 motivos. O primeiro deles é porque esse título reforça a ideia de continuidade ou de imbricamento entre essas 3 novelas que até então eram publicadas independentemente. Até porque tudo aquilo que fica opaco em uma das novelas acaba sendo retomado ou desenvolvido nas outras. Então, as lacunas, elas aparecem e elas vão sendo preenchidas, né? Em alguns momentos, por exemplo, às vezes tem uma ponta solta na primeira novela que vai se resolver só na terceira, ou em alguns casos se resolve logo na segunda. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, às vezes, o narrador cita alguma coisa na segunda novela que ele já havia mencionado antes na primeira, e aí você não tinha entendido, mas aí lendo a segunda você começa a unir as pontas dessa trama que ele constrói aqui. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual esse título Trilogia nos é relevante. O segundo motivo, pensando naquele diálogo com o cristianismo, é o seguinte: a noção de trilogia, juntamente com esse aspecto místico e cristão presente nos textos do autor, me fez lembrar da ideia de trindade, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pensando sobretudo que a primeira novela aborda a questão da paternidade de uma maneira bastante direta, ao passo que a segunda novela tem um trecho nela ali que evoca a imagem do sacrifício de Jesus. E aí eu não vou entrar em maiores detalhes em relação a isso. Mas quando você lê a segunda novela, principalmente os trechos finais da segunda novela, você vai se lembrar dessa ideia de alguém sendo sacrificado, enfim, e esse sacrifício sendo comparado lá ao sacrifício do Cristo, né? E a última novela tem algo de etéreo que pode muito bem ser ligado ao imaginário que nós temos de Espírito Santo. Então, essa coisa toda da pomba, desse elemento que flana por aí, né? Então, enfim, de alguma maneira me parece que essa minha leitura de trilogia como algo equiparável à Trindade não está muito equivocada. Mas, enfim, nos 3 textos há, como aconteceu em Ea Alice, toda uma estética da repetição e da circularidade do tempo. Então, assim como no livro anterior, os nomes e as circunstâncias de vida desses personagens se repetem de uma geração para a outra, quase como uma herança, né? E isso, que já havia aparecido lá em Ea Alice, volta aqui de novo nesse Trilogia. Então, por exemplo, aqui o avô e o neto têm o mesmo nome, assim como o pai e o filho têm a mesma propensão à música, tanto que o filho herda o violino do pai. Então são várias coisas que demonstram essa continuidade entre uma geração e a outra. E em Trilogia, como no outro livro, essa repetição às vezes se liga a uma ideia de fatalismo que se abate sobre esses personagens. Então, assim como as palavras se repetem, as circunstâncias e, sobretudo, as tragédias também vão se repetir, sendo que as tragédias se repetem de um jeito incontrolável. Quanto à circularidade do tempo, ela acaba transparecendo não só pelos nomes, mas também graças
as dinâmicas familiares que se estabelecem aqui entre esses personagens. Então, por exemplo, assim como o pai desapareceu no passado, a filha vai desaparecer no presente, né? Ou então o filho posteriormente vai desaparecer também, não vai voltar mais para casa. Esse tipo de coisa, assim como o pai abandona a família, a filha também abandona a família, né? Então, esse tipo de dinâmica familiar também entra para esse jogo da circularidade do tempo. E aí, agora, eu vou falar um pouquinho das 3 novelas aqui presentes. Evidentemente que eu vou falar de maneira um pouco mais delongada da primeira dessas novelas, porque, como eu disse, existe uma linha argumentativa que atravessa o livro como um todo, de modo que, se eu for falar bastante sobre a terceira novela, talvez eu estrague a sua experiência lendo as 2 primeiras narrativas, o que não é a minha ideia aqui, não é o meu propósito aqui. Mas, enfim, a primeira novela se intitula, então, Vigília, e ela começa com o casal de protagonistas, que é o Asli e a Alida, saindo de uma cidade do interior e chegando a uma cidade grande. Que, pelo que eu entendi, porque como essa palavra, né, como o nome dessa cidade se repete várias vezes aqui, eu falei, bom, vou procurar para saber que cidade é essa. E, pelo que eu entendi, essa cidade onde se passam as ações dessa primeira novela é uma das cidades mais importantes da Noruega, tanto que ela chegou até a ser capital daquele país por um tempo, em algum momento do passado. Pois muito bem. O pai da Alida, ou da Alida, sei lá, se chamava Aslak, e ele desapareceu quando ela ainda era uma criança, de modo que a única lembrança que ela tem do pai é da voz dele, porque esse homem costumava cantar para as filhas antes que elas dormissem. Por isso mesmo, a Alida acabou se aproximando e se apaixonando pelo Asli quando ele foi tocar violino em uma festa de casamento acompanhado pelo pai. E o pai do Asli se chamava Sigvald e ele desapareceu no mar. Então veja que, eu não sei como é essa questão na Noruega, mas pelo visto, esses desaparecimentos em fiordes são bastante frequentes, né? Se a gente for pensar que isso acontece em ambos os livros do autor. Mas, enfim, essa aproximação entre esse casal protagonista aqui, o Asli e a Alida, aconteceu porque quando o Asli tocava o violino, a Alida se lembrava da voz do pai como se ela estivesse o ouvindo ali de novo. E aí ambos se apaixonam logo em um primeiro momento. Quanto às mães, a mãe do Asli faleceu também há pouco tempo, né, quando a narrativa se inicia, e assim ele ficou completamente órfão. Já a mãe da Alida a despreza por ela ser morena, e aí ela prefere a outra filha descaradamente. Tanto que essa mãe está pensando em deixar a fazenda onde ela vive como herança apenas para essa filha de quem ela mais gosta, deixando, portanto, a Alida de fora do testamento. Pois bem, conforme a narrativa avança, o autor estabelece aqui um contraste bem evidente entre a felicidade do início do namoro e as dificuldades do presente em que esses 2 jovens estão vagando pelas ruas de uma cidade grande em meio a uma noite que parece não ter fim. E para piorar ainda mais a situação desses 2, a Alida está em estado avançado de gravidez e está chovendo, tudo isso ao mesmo tempo. E aos poucos a gente vai descobrindo as circunstâncias que os levaram àquela situação. Assim que a Alida engravidou, ela saiu da casa da mãe, evidentemente, porque ela já tinha uma relação muito complicada com essa mãe. Quando engravidou, então, piorou a situação ainda mais. Então, ela foi morar junto com o Asli em uma casa de barcos na qual ele vivia depois de sua orfandade. O problema é que o dono dessa casa de barcos pediu para que esse casal fosse embora dali, porque ele precisaria ocupar a casa, o que dá início a uma série de eventos cada vez mais trágicos na vida desses protagonistas, uma vez que o Asli percebe que ele vai ter que tomar algumas coisas à força, porque nada vem fácil em sua vida. Porque, afinal de contas, como nos lembra lá o texto bíblico de Gênesis,
com o suor do teu rosto obterás o teu sustento. E eu estou aqui citando esse trecho de Gênesis porque me parece que, de início, né, esse começo da primeira novela recupera pelo menos duas passagens bíblicas. Diretamente, o que está sendo recuperado aqui é a passagem que relata a fuga de Maria e José, né, fuga essa que vai fazer com que Jesus nasça em uma manjedoura, aquela coisa toda. Só que, indiretamente, o destino desses personagens aqui também acaba recuperando a expulsão de Adão e Eva do paraíso. E como eles foram expulsos do paraíso, aqui como esse casal foi expulso do paraíso, eles só encontram hostilidade pelo caminho. Né? Então, novamente, como essa questão cristã aparece aqui logo de cara, e como ela aparece dessa maneira polissêmica, aqui eu não me senti enganado pelo autor, digamos assim, coisa que não aconteceu aqui durante a minha leitura de Alice. E aqui eu não vou dizer o motivo, até porque todos esses eventos dramáticos acontecem fora de cena, mas não demora muito para a gente perceber que esse casal pobre e desabrigado viajou não só para buscar melhores oportunidades de vida na cidade grande, mas também porque eles estavam fugindo. E durante a fuga, eles ainda tiveram um entrevero com a mãe da Alida, o que representa uma primeira ruptura com o passado. Para piorar um pouco as coisas, as pessoas não aceitam abrigar esse casal, tanto porque a Alida está praticamente parindo, quanto por causa da aparência dela. Então, pelo fato de não ser loira, as pessoas pensam que ela não é digna de estar casada com um rapaz tão apresentável quanto o Asli. Por tudo isso, se eles quiserem alguma coisa das pessoas, eles vão ter meio que tomar a força, né? E é isso que acaba, enfim, dando início a essa sequência de eventos trágicos e catastróficos na vida desse jovem casal. Bom, a segunda novela se intitula Os Sonhos de Olaf. Como o próprio título da novela sugere, nesse texto tudo é bastante onírico, tanto que em alguns momentos não se sabe o que é delírio, o que é sonho e o que é realidade, e na verdade só quando a terceira novela começa é que a gente percebe o peso da realidade interrompendo essa sequência de sonhos. Mas a palavra sonhos no título dessa segunda novela também pode ser vista como sinônimo de aspirações ou de desejos, já que o Asli está decidido a comprar uma aliança e com ela oficializar o seu relacionamento com a Alida aos olhos das outras pessoas. Afinal de contas, o filho dos dois já nasceu, inclusive esse filho se chama Sigvald, que é o mesmo nome do pai do Asli, e essa família feliz conseguiu ali, enfim, finalmente, um lugar para morar, mesmo que esse lugar não seja dos melhores e os dois, por vezes, passem ali algumas necessidades. Os dois não, né? Os três, porque agora tem a criança também. Mas existe um porém. Por conta de algumas questões do passado, o Asli decide mudar o seu nome para Olav, daí o título ser Os Sonhos de Olav e não Os Sonhos de Asli, e propõe que a Alida se chame agora Asta. Ou seja, essa dupla identidade é uma tentativa de fugir do passado. Só que o passado é inescapável. E quando o Olav chega à cidade para comprar a aliança, ele encontra várias vezes um homem que diz não só saber qual é a sua verdadeira identidade, como também diz saber de detalhes embaraçosos, para dizer o mínimo, do passado desse rapaz. E assim como a mudança de nome é uma tentativa de romper com o passado, o mesmo pode ser dito do fato de que o Olav, por conta ali dessas dificuldades que passa, ele decidiu vender o violino que ele tinha herdado do pai e do qual ele ainda não havia se desfeito. Né? Então,
Veja, novamente nós temos ali essa tentativa de interromper o passado, ou de, enfim, romper com o passado, melhor dizendo, né? O que acontece, então, é que assim que o Olav sai de casa, a Asta sente que aquela vai ser a última vez que os dois vão estar juntos. E esse pressentimento parece se comprovar na medida em que, aos poucos, graças à denúncia daquele homem desconhecido que conhece a verdade sobre Olav, a realidade que o Asli construiu, aos poucos vai se desfazendo conforme essa verdade vem à tona. E com isso, nós chegamos então à última novela do livro, intitulada Repouso. Essa novela se passa muitos anos depois e ela tem como protagonista uma senhora chamada Alês, que é a irmã mais nova do Sigvald, primogênito do casal protagonista. E a Alês se lembra que, tal qual aconteceu antes com o avô deles, o Sigvald foi embora de casa quando ela ainda era nova e nunca mais voltou ao seio da família. Além disso, o avô, o pai e o neto, ou seja, Sigvald, Asli e Sigvald, tocam violino e têm uma relação muito próxima com a arte. E aqui o Jon Fosse, ele fez uma escolha estrutural muito interessante, porque na primeira novela a gente acompanha o Asli e a Alida. Na segunda, nós acompanhamos apenas o Asli, que agora se chama Olav. Então ele é quem ganha mais destaque. Agora, nessa terceira e última novela, é a Alida, agora chamada Asta, quem ganha destaque ao longo da narrativa. E aqui a Alida já aparece, ou Asta, enfim, já aparece bastante idosa, mas graças àquele movimento de circularidade e dilatação temporal, logo a gente fica sabendo que ela chegou inclusive a trabalhar como empregada em alguns momentos, antes de ter esse segundo filho, e às vezes ela chegou até a trabalhar em troca de comida. Quanto ao Asli / Olav, ele é importante principalmente por causa de uma pulseira que ele comprou para dar de presente à esposa, e isso aconteceu ainda na segunda novela, né? E além disso, como eu disse antes, nessa terceira novela, algumas das lacunas que ficaram nos textos anteriores vão sendo aos poucos preenchidas, principalmente quando a gente pensa no final da segunda novela e nas denúncias feitas pelo desconhecido sobre o que o Asli tinha feito na cidade de onde ele saiu antes de chegar à cidade grande. E como existe aqui uma progressão narrativa ligando essas três novelas, eu não vou poder dizer nada para além daquilo que eu já disse para não revelar muito do enredo. Enfim, como eu disse no início do vídeo, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria para você começar aqui por trilogia e depois seguir aqui para a Alês. Outra coisa que, enfim, que ajuda bastante é você anotar certinho quem é quem, porque os nomes se repetem até de um livro para o outro, né? Então, ou então, se você for ler um livro em sequência do outro, deixa aí alguns dias para você não confundir, por exemplo, a Alês daqui com a Alês daqui, ou o Asli daqui com o Asli daqui, enfim. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Agora o que eu pretendo fazer é ler os outros 2 livros do Jon Fosse, que foram publicados já aqui no Brasil, e assim que eu fizer isso, eu volto aqui e gravo mais um vídeo falando sobre ambos, certo? Eu vou deixar certinho na descrição a referência bibliográfica para esse livro do Ítalo Calvino. Fica também a minha recomendação de leitura, é um texto muito interessante. E vou deixar, por fim, na descrição também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só mostrar aqui para o algoritmo da plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Certo? Diga aí nos comentários se você gostou
dos livros do Jon Fosse, ou Jon Fosse, caso você tenha lido, porque eu vi que esse foi um autor que meio que dividiu opiniões, né? Eu mesmo confesso a vocês que ainda estou dividido em relação a eles, porque eu gostei muito de trilogia e não gostei tanto assim de A Lesa, então deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o autor. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.